Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Hoje a igreja celebra a festa da memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da igreja. Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, guardou-a como a pupila dos seus olhos. Ele abriu suas asas como a águia e em cima dos seus ombros a levou. E só ele, o Senhor, foi o seu guia. Deuteronômio 32, versículo 10 seguintes. Teresa nasceu na França em 1873 e lá faleceu em 1897. Religiosa carmelita, revelou a força do amor de Deus na oração pelos missionários e por suas necessidades. Sentia que o caminho da perfeição estava presente nas pequenas palavras e ações. Movidos por seu exemplo, decidamo-nos a trilhar sem cessar um sólido itinerário espiritual. E com esse espírito acolhimento a Jesus Eucarístico, façamos nosso ato de amor a Deus, peçamos a Deus que faça brotar o amor verdadeiro pelo qual justamente esta santa sentia por Deus, por Jesus, possamos sentir esse amor também por Ele em nossas vidas. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que não fomos fiéis ao chamado, à missão pelo qual Ele nos confiou. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que nos omitimos, pelas vezes que deixamos de fazer o bem, pelas vezes que agimos mal em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, pelas vezes que também erramos em relação a Deus. Deus quer nos ajudar, Ele quer saber dos nossos lábios. A atitude de se confessar é nossa, por isso, assumamos nossa missão evangelizadora, praticando a caridade, ajudando os mais necessitados e nos confessando, porque nós também erramos, como aquele povo de Deus no deserto. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 3, ponto 5 a 6, ponto 12 a 16. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviste. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Reze comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi em vossa vontade. Reze comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Reze comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Reze comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Reze comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Reze comigo. Fazei brilhar vosso semblante a vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferi Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal.
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, celebramos a festa, a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Como lemos em Deuteronômio, no início, 32, versículos 10 seguinte, Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, guardou-a como a pupila dos seus olhos. Deus faz isso com os seus santos. Santa Teresinha foi santa de fato. A vida de Santa Teresinha de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, uma santa religiosa que o povo aqui chamar assim, de forma carinhosa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi marcada com a história tão bonita que revelou para a igreja um novo jeito missionário de evangelizar a partir de uma atitude de amor simples, na entrega total ao serviço. Santa Teresinha mostrou essa simplicidade na oração, no agir também. Ela até dizia: desejai sempre o último lugar, porque esse nunca lhe será invejado. Santa Teresinha do Menino Jesus é o exemplo do que significa entregar-se de forma simples, incondicional, à vida consagrada e religiosa. Um exemplo para cada um de nós. Santa Teresinha buscou servir a Deus, oferecendo de si um amor puro, um amor enraizado nessa simplicidade que nós vimos hoje na primeira leitura de Jó, um amor puro, infantil, que foi assim registrado nos livros dela mesma que ela contou, Infância Espiritual, e outro livro, História de uma Alma, editado a partir de seus próprios escritos. Sua vida foi breve, mas plena de dedicação e entrega. Morreu virgem, vivenciando o amor puro de Jesus pela ação do Espírito Santo. Teresinha nasceu em Alençon, na França, em 2 de janeiro de 1873. Foi batizada com o nome de Maria Francisca Martim e desde então, destinada ao serviço religioso, se dedicou totalmente, entregando-se à vida consagrada e religiosa, oferecendo sua virgindade, assim como suas 4 irmãs, isso mesmo, outras 4 irmãs também se consagraram a Deus. Os pais, quando jovens, sonhavam em servir a Deus. Sua mãe prometeu antes da morte que cumpriria sua promessa de genitora terrena ao oferecer suas filhas. Já que não pôde, ela quis oferecer suas filhas para trilharem o caminho da fé consagrada a Deus. Ainda caçula, Santa Teresinha viu as irmãs mais velhas, uma a uma, consagrando-se a Deus até chegar a sua vez.
mas a vontade de segui-las era tanto que não quis nem esperar a idade correta, que era depois dos 18 anos. Aos 15 anos conseguiu permissão para entrar no Carmelo, em Lisieux, permissão concedida pelo Papa Leão XIII. Ela própria escreveu uma carta pedindo isso. A fonte de toda ação evangelizadora ou atividade caritativa é a vida de oração, dizia ela. Vida de sacrifícios, suportando as provações, fazendo penitência e imolações. Santa Teresinha, assim, santificava o seu cotidiano como uma religiosa carmelita. E essa experiência espiritual de Santa Teresinha foi registrada dia a dia, sendo depois editada, perpetuando-se como livro de cabeceira de muitos religiosos que leem até hoje, leigos também, pessoas da elite dos teólogos também, filósofos e pensadores do século XX. Teresinha teve seus últimos anos consumidos pela terrível doença tuberculose, que na época matava muitos, que, no entanto, ela foi suportando essa doença com paciência e resignação até a sua morte. Morreu em 1º de outubro de 1897, com 24 anos, depois de prometer uma chuva de rosas sobre a terra quando expirasse. Essa chuva ainda cai sobre nós até o dia de hoje, em quantidade incalculável de graças e milagres alcançados através de sua intercessão em favor de seus devotos. Não esqueçamos de pedir por a intercessão desta santa por nossas vidas, rezando a coroa que nós rezamos das 24 rosas que oferecemos, para que ela faça o milagre na nossa vida. Santa Teresinha, ela tem um poder intercessor muito grande, muitas almas alcançaram muitos milagres por intercessão desta santa. Vamos lembrar dela hoje, pedir a intercessão. Teresinha de Lisieux foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI. Ela, que durante toda a sua vida teve um grande desejo de evangelizar e ofereceu sua vida à causa missionária, foi aclamada 2 anos depois pelo mesmo pontífice como padroeira especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo, tendo o mesmo título, portanto, de São Francisco de Xavier. Esta grande santa dos tempos modernos foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997. Vamos hoje lembrar desta santa, Santa Teresa, religiosa carmelita, que revelou a força do amor de Deus na oração, na contemplação e na vida missionária, ajudando os necessitados. Sentia que o caminho da perfeição estava presente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Ela não queria se engrandecer por suas ações, ela praticava os gestos mais simples, de um modo tão simples que revelava o amor profundo de Deus num ser que, justamente como ela, movido pelo Espírito Santo, se dedicava ao serviço, se dedicava a trilhar sem cessar um sólido caminho itinerário espiritual. Na primeira leitura do livro de Jó, 42, de 1 aí pulando até o 16, Jó vai responder ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. E Jó vai reconhecer, como ele vai dizer, falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Na leitura de ontem, Jó vai falar para Deus: reconheço que fui precipitado. Agora Jó reconhece que conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora ele diz: agora
eu vejo com meus olhos, que possamos conhecer Deus, não só no ouvir falar, mas a partir dessa experiência mística que Jó teve, de aprofundar Deus na experiência íntima com Ele. Jó conclui, por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. Um grande exemplo de espiritualidade para nós é a vida de Jó, homem que suportou tudo. Quando errou, reconheceu que foi precipitado. Quando errou, reconheceu que o falhar foi dele, que apenas escutava, ouvia falar de Deus. Agora ele estava vivenciando Deus. Ele via com os próprios olhos. Portanto, foi assim que o Senhor abençoou a vida de Jó, mais do que no princípio. Aprendamos com essa experiência de Jó, que depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Portanto, vamos passar pelas dificuldades com resignação, com silêncio, adorando a Deus, contemplando Deus, porque Ele vai nos abençoar. Se passarmos pelas dificuldades, não sendo precipitado, como Jó mesmo disse e reconheceu, e não sendo superficial no conhecimento de Deus, mas aprofundando o conhecimento de Deus por uma vida de ascese, justamente, que busca pela intimidade essa aproximação maior com Deus do conhecimento. No Salmo responsorial, Salmo 118, nós cantamos: fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. O salmista vai dizer, para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Olha que atitude do salmista. A gente não admite, não é verdade? A gente não admite sequer a expressão ser humilhado. Imagina ser humilhado, não é verdade? Ninguém gosta de ser humilhado. Mas o salmista vai dizer, para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela servia a Deus no convento, tinha uma irmã que humilhava muito ela. Mas ela aprendeu como salmista que é bom ser humilhado. Quando nós somos humilhados, nós aprendemos de Deus. Porque a humildade, ela nos ensina o caminho da humildade também. Porque ela nos testa a humildade desta forma. Aqueles que nos humilham, eles querem muitas vezes o nosso mal, nos subestimar. Mas nós não vamos nos sentir subestimados, porque o salmista, ele confiou no quê? Ele confiou no julgamento do Senhor, porque os julgamentos do Senhor são corretos. Quando Ele nos prova, e nos prova com justiça, e Ele nos ensina suas leis e mandamentos. Portanto, não vamos nos sentir pequenos quando somos humilhados. Vamos aprender como o salmista a dizer, porque quando fui humilhado, eu aprendi mais de ti, eu aprendi mais, eu te conheci melhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24, a gente vai ver o momento em que os 72 discípulos voltaram felizes, porque até os demônios lhes obedeciam por causa do nome de Jesus. Mas Jesus vai falar: não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Em outras palavras, Jesus quis dizer, antes ficar alegres por cada alma que se converta, porque os nomes destes que crerem estarão escritos no céu. E naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Jesus aí se alegra com os discípulos, ele vai louvar a Deus. E Jesus conclui: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele
a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Os discípulos estavam vendo o próprio Deus, como o próprio Jó diz: eu vi com os meus próprios olhos. A alegria dos sinais que acompanhavam os seguidores de Jesus, a alegria de saber que esses sinais evidenciam a presença do reino de Deus. As manifestações do reino revelam que o céu começa aqui. Isso quando a comunidade está em sintonia com a palavra do Mestre. O testemunho dos 72 discípulos é uma motivação de ânimo para aquela comunidade. Nas horas do desânimo, de crises, é importante a comunidade recordar os sinais de libertação ao longo do caminho. O próprio Jesus exulta no Espírito Santo porque os pequeninos deixaram-se envolver pelos mistérios do amor de Deus. Os pequenos se enganjaram, experimentaram e gostaram de sentir essa experiência. Portanto, coisas extraordinárias os discípulos haviam realizado pelo poder de Jesus, que os acolhe e participa da alegria deles. Alegria que se intensifica por saberem que seus nomes estão inscritos nos céus. Eles estão a serviço da ação missionária de Deus. Estejamos também nós. Sejamos instrumentos usados por Jesus para levar a boa nova de conversão para aqueles que estão com o coração triste, com o coração desanimados. Jesus vai incentivar os discípulos a perseverarem e nos incentiva também que possamos colaborar com a missão libertadora de Jesus, sendo sempre perseverantes na nossa missão. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado do Coração de Maria para você rezar conosco. Cada Ave Maria assim rezada cegará maligno. Cada 3 Ave Marias vai libertar uma alma do purgatório. E nós vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor. Tudo isso são promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, a uma alma privilegiada chamada Elizabeth Kildam, na Hungria, que teve essas aparições maravilhosas, lindas aparições, de lindas mensagens para nós rezarmos
pelo mundo, pela conversão do mundo e para cegar o maligno, neutralizando a ação do demônio, para que ele não haja com rapidez nesses tempos difíceis, que ele sabe que são os últimos tempos dele. Obrigado por sua preciosa participação. Você já deixou seu like aqui? É muito importante o seu like. Cada like que você deixa aqui para nós, deixa bem recomendado o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Basta dar o like? Não. Compartilhe também para que outros venham participar conosco. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.